Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro, inicio com vocês a meditação do Santo Evangelho diariamente através do canal Uma História de Fé. Já aproveito, para convidar você a se inscrever no canal, deixar também o seu like. Então, a partir de hoje, eu vou começar a meditar com vocês diariamente o Santo Evangelho, a homilia diária. E antes de tomarmos o texto, em mãos, vou te citá-lo, onde é que você vai se encontrar. Você pode tomar aí em casa mesmo, na sua Bíblia, o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. É onde está o texto da nossa meditação de hoje. São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim diz o texto. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje que nos é apresentado para a nossa meditação, nos vem falar sobre alguns pontos. Ontem, na terça-feira, nós meditávamos acerca também desse ponto em que o evangelista cita hoje, a multiplicação dos pães. Nós pudemos ontem meditar a respeito disso, Jesus viu a numerosa multidão ali reunida, e no início do texto, versículo 34 do capítulo 6, São Marcos já dizia que Nosso Senhor teve compaixão, vendo a multidão, teve compaixão delas. E no primeiro momento, ele ofereceu a elas o ensinamento, no versículo 34, diz o texto de São Marcos, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E depois veio a multiplicação dos pães. No texto de hoje, a continuação do capítulo 6, ainda do evangelista São Marcos, a partir do versículo 45 a 52, Nosso Senhor, depois de ter realizado tal evento extraordinário aos olhos de todos, Ontem nós vimos que 5.000 homens haviam saciado a sua fome. Então agora ele obrigou os discípulos, diz o texto hoje, a partir do versículo 45, obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente dele para Betsaida, na outra margem, dando a entender que ele também iria depois, enquanto ele foi se despedir da multidão. E logo depois de se despedir da multidão, ele subiu o monte para rezar, diz o versículo 46. Bem, aqui nesse ponto, cabe uma breve meditação. Subiu o monte para rezar. Nós temos duas conotações quando nós falamos de monte na Sagrada Escritura, entre outras coisas, O monte significa o afastamento das coisas temporais, passageiras, terrenas, e a proximidade com Deus, e ao mesmo tempo essa intimidade com o Senhor. Então nós fugimos das coisas desse mundo e nos aproximamos da presença do Pai, de Deus. Então Nosso Senhor também, de tempos em tempos, ali junto com os discípulos, em meio aos seus afazeres, sentia essa necessidade de estar a sós em oração com o Pai. Subiu o monte para orar. Ao anoitecer, então, a barca dos discípulos já estava distante da terra e Jesus viu os discípulos cansados de remar. Mais uma vez aqui o evangelista dando a ideia de que Nosso Senhor está sempre atento às necessidades, às suas necessidades, às minhas necessidades, sempre atento às necessidades
temporais, né, da natureza humana, de nós seres humanos, né? Então ele viu os discípulos cansados de remar, foi ao encontro deles andando pelas águas, sobre as águas, né? E ali os discípulos ficaram espantados porque vendo aquele homem que eles ainda não haviam identificado, e Nosso Senhor se aproximando cada vez mais dos discípulos, quando eles viram andando sobre o mar, diz lá no versículo 49, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Dois pontos importantes que eu gostaria de ressaltar aqui nesses dois versículos, né? Aliás, no versículo 48, a respeito de que quando Nosso Senhor viu que a barca já estava distante, né? Ele teve também compaixão, assim como ontem ele teve compaixão daquela multidão que o seguia, teve compaixão também, foi ao encontro dos discípulos que estavam cansados de remar. Por vezes também pode ser que eu e você, na nossa vida, as lutas diárias nos cansem, né? E pode ser que também nós nos cansemos de remar. Porém, é importante ter a convicção de que Nosso Senhor está sempre atento às necessidades da nossa vida. Sempre está pronto, né, para vir ao nosso encontro, assim como foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Quando eles os avistaram, ficaram espantados, começaram a gritar. E aí veja que Nosso Senhor refere-se, né, emite aqui uma palavra, né, de encorajamento, dizendo, quando eles ficaram assustados, vendo Nosso Senhor andando sobre as águas, Jesus falou para eles assim: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então é assim que o Senhor nos trata, né? Está sempre disposto a nos encorajar diante das lutas que devemos travar diariamente, né? Então subiu com eles na barca, a conclusão do texto, né? Versículos 51 e 52, subiu com eles na barca e o vento cessou. Veja, a presença de Jesus, estar com Jesus, significa isso, né? As forças contrárias, elas cessam na nossa vida. Ele é a nossa sustentação, né? Ele é aquele que vem para nos dar forças, né? Coragem para ir adiante. Porque não tinham compreendido, o último versículo 52, não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecido. Não tinham compreendido o que Nosso Senhor tinha feito ontem, né? Na meditação de ontem do Santo Evangelho, porque os seus corações estavam endurecidos. Que pensamos então, né, nesse dia, pedir ao Senhor que possa nos dar essa coragem, nos encorajar, né, para que nós possamos remar aí, por vezes contra a correnteza, e que os nossos corações estejam sempre abertos a acolher a palavra do Senhor em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.